condicionado a pensar de forma numérica. Então, noção de milhares, bilhões, bilhões, trilhões, às vezes a gente se atrapalha um pouco, né? O que são milhares de reais? Você comprar um carro de repente, né? Milhões de reais, bom, não sei nem contar o que são milhões de reais, né? É você comprar uma casa bonitona numa região bacana da cidade, né? O que são bilhões de reais? É que o Bill Gates tem, né? E o que são trilhões de reais? É o PIB de um país, é o produto, uma riqueza de um país como o Brasil produz. Que são grandezas muito diferentes, no caso para dinheiro, né? Mas para distâncias, milhares de quilômetros, milhões de quilômetros, bilhões de quilômetros, trilhões de quilômetros, são conceitos que a gente acaba se atrapalhando um pouco. Então a gente precisa ter um pouco esse conhecimento estatístico para poder ter uma noção melhor do que são dados quantitativos, né? O processo do conhecimento quantitativo tem o dado. O dado é o dado isolado. Você tem, num caso da abdução, o ET vestia uma roupa cinza, é um dado. Ele abduziu às 12h45 da manhã do dia 3 de setembro, é um outro dado. Você vai juntando esses dados, cada pedaço de informação, para você gerar informações. Então, houve um caso ocorrido no dia tal em que o alienígena estava vestido de cinza, entrou em contato telepático e passou uma mensagem sobre a questão da energia nuclear na Terra. E já são informações que a gente agrupa a partir desses dados. E com base nisso, a gente cria conhecimento. Então, juntando os 205 casos, há uma parte deles, uma preocupação dos seres com a energia nuclear. Então, você gera conhecimento a partir de dados isolados que geram informações e você cria conhecimento. Embora não acredite no Tenerife, mas ele está certo quando ele fala para buscar conhecimento, né? Isso dou toda a razão para ele. E aí você tem duas formas, né, de você buscar esse conhecimento, esses dados, essas informações, esse conhecimento. A disposição qualitativa, que é tudo o que a gente aprende no dia a dia, toda informação de um caso isolado. Então, aconteceu um caso, esse caso que eu falei, né, do 12h45, do dia 2 de setembro, é um dado qualitativo, é um caso isolado que a gente bota a lupa lá e analisa os dados das informações. Mas há uma questão quantitativa que você tem um caso, depois outro, você vai juntando um banco de dados, vai criando 100, 200, 500, 1000 casos e você faz uma disposição quantitativa. Uma forma fácil da gente entender uma pesquisa quantitativa é, por exemplo, uma pesquisa dessas da época de eleição, pesquisa eleitoral, né? Foram entrevistadas 2.000 pessoas no Brasil inteiro, com margem de erro. A gente sempre ouve falar nos telejornais na época de eleição, né? Aquilo é uma pesquisa quantitativa que segue uma amostragem científica para chegar numa conclusão sobre, no caso específico, quem vai ganhar a eleição, né? Mas há outras milhares de formas que a gente faz estudos quantitativos, seguindo o mesmo princípio, né? Então, a gente está acostumado a lidar sempre com casos isolados no dia a dia, mas os dados quantitativos estão além dessa questão do senso comum. Ele gera um outro tipo de conhecimento que se torna um conhecimento mais específico, mais próximo do científico, né? E os dados quantitativos são uma das bases justamente do conhecimento científico. Como que a ufologia está inserida nesse contexto, né? Não vão me entender muito. Se vocês entrarem no YouTube, digitarem Fábio Gomes UFO, vão entrar no meu canal do YouTube. Eu faço uma palestra falando só disso. O quanto que a ufologia está próxima da ciência, da filosofia, da religião e do senso comum. Nesse estudo, eu não vou me deter nesse estudo porque ele é um tipo só para uma palestra só disso, né? Mas quando a gente vê características do conhecimento do senso comum, que é o popular, o filosófico, o religioso e o científico, a ufologia está muito mais próxima do senso comum. De 8 características que a gente testou, inerentes a cada um desses sistemas de conhecimento, a ufologia está muito próxima do senso comum, com 7 características iguais. O religioso, 6 em 8, o filosófico, 5 em 8, e o conhecimento científico é justamente o mais longe da ciência, da ufologia. O conhecimento científico é o mais longe da ufologia. A ufologia está muito próxima do senso comum, do conhecimento religioso, e por isso que também a ufologia espiritualista é muito forte, porque há uma consonância da ufologia com o conhecimento religioso. Do filosófico, né, também tem uma certa semelhança. Agora, da ciência, a vertente da ufologia, não vou falar vertente, né, toda ufologia é um estudo
por si só, né? Mas há pessoas que gostam mais de estudar a vertente espiritualista e mais a vertente mais próxima da ciência. Esse estudo especificamente é mais próximo do vertente da ciência, juntando com dados estatísticos, né? Mas há uma dificuldade maior da ufologia em se aproximar da ciência do que da espiritualidade. Então, dado esse contexto, né, fica um pouco, a gente precisa de um grande esforço para juntar a ufologia com dados quantitativos. E a ufologia tem um potencial enorme, porque o que não falta é caso de relato, seja de avistamento, de abdução, de contato, né? O que é muito forte a ufologia nisso. Então, uma das formas de você, uma forma que se propõe, uma forma adicional de estudo da ufologia é justamente analisar dessa forma quantitativa e ajuda na produção de conhecimento. É para complementar o que a gente tem hoje, relatos de caso, né? E aí os dados quantitativos ajudariam para dar uma outra visão para complementar o conhecimento ufológico. E aí quando você tem os dados quantitativos, é meio que preto no branco, né? Ou é verdade ou não é, né? Você vê um padrão em cima disso. E aí, um estudo que eu estava vendo um dia desses, é que quando a gente fala de teoria da conspiração, e elas existem, o nosso corpo ele emite muita endorfina, a gente se sente bem falando de teorias da conspiração. E de fato elas existem. Né? A conspiração que matou o Kennedy foi uma conspiração. Quando o outro presidente americano foi assassinado, Abraham Lincoln, também foi uma conspiração. Na ufologia nós temos milhares de teorias da conspiração. Elas existem, mas a gente tem que ver, também analisando por dados quantitativos, se todas procedem. Né? Elas existem, são reais, muitas são verdade, mas a gente tem que separar o que é o joio do que é o trigo, o que é a verdade e o que não é. E hoje nós não temos condição de falar na ufologia o que é o joio e o que é o trigo dentro das teorias da conspiração. Eu poderia muito bem chegar e falar, não existem. Não, elas existem, mas eu acho que elas não existem aos borbotões como se apregou por aí. A gente tem que analisar uma por uma, se basear em fatos para tentar concluir se elas são existentes, se elas são verdade ou não. Né? Também lidando com dados quantitativos, essa complementação do estudo ufológico, a gente diminui bastante a quantidade de achismo. Eu acho que é muito comum na ufologia, infelizmente, você chegar, fazer que nem a rota, né? Você atira primeiro e depois pergunta. Você chegar a uma conclusão antes de estudar o que realmente aconteceu. Isso é muito comum. Muitas vezes pode até ser que o que a gente ache seja verdade, mas a gente precisa ter um critério para estudar, analisar e chegar numa solução, numa resposta. Então, analisando através de dados quantitativos, a gente consegue ter mais subsídios para saber o que é achismo e o que realmente é fato. Né? A gente também evita os interlocutores escusos, porque uma pessoa que chega com alguma história muito diferente, porque a ufologia tem um padrão, como a gente vai ver. Os contatos, as abduções têm um padrão. E é claro que existem casos fora do padrão, óbvio. Mas a gente precisa entender, com dados quantitativos, o que é estranho demais e o que está dentro realmente dessa... Quem entende aqui um pouco de dado quantitativo dentro da curva normal, né? Dentro daqueles casos que a gente pode considerar com maior probabilidade. Né? Aqui é uma questão de estatística, é maior ou menor probabilidade de acontecer. E também a gente, com dados quantitativos, analisando quantitativamente a ufologia, evita, por exemplo, se você for ver os vídeos do YouTube de ufologia, a maior parte é computação gráfica, infelizmente. Né? Alguns vídeos antigos são verdadeiros, e entre os novos, o que mais tem... Agora, não sei se vocês viram, essa semana estava uma onda, né, de um programinha de smartphone que simulava o disco voador atrás de uma nuvem, né? Tudo computação gráfica. Né? Então, você analisando, tendo uma base quantitativa, analisando dados, informações, a gente consegue saber quando uma coisa é turva ou não, quando é verdade ou mentira. Né? Então, quem analisa imagem e ufologia tem que ter muito cuidado, porque cada vez mais os efeitos estão bons. Né? E fica mais difícil você saber o que é verdade e o que é mentira. E ainda mais com o advento dos drones de uns anos para cá. Né? O drone é o único equipamento humano que tem a capacidade de se deslocar como uma sonda ufológica. Um helicóptero se desloca de forma diferente, um avião se desloca de forma diferente, mas o drone é o mesmo padrão de comportamento de uma sonda ufológica. Então, né, como fazer, né, analisando quantitativamente os dados, até dados de vídeos, de fotos,
o quanto que a gente pode chegar a uma conclusão com maior ou menor grau de probabilidade que uma coisa, que um determinado avistamento, um determinado relato procede. É um ponto interessante, estatístico, né, que você colocou, é que talvez possa, não sei se você já experimentou isso ou testou isso com os dados, pode acontecer uma coisa que é um pouco contrária na questão aí do outlier, vamos dizer, né? Já que tem tanta fraude, o que vai cair na normal é a fraude, e o real é o outlier.